Fala minha gente, eu sou o professor Delano Moura e você está no Eureka Master, o canal das ideias. Vamos agora à questão 173, a prova do Enem do ano passado, questão da prova azul, tá? Que também era uma questão de probabilidades. Em um determinado ano, os contadores da Receita Federal de um país identificaram como inconsistentes 20% das declarações de imposto de renda que lhe foram encaminhadas. Uma declaração é classificada como inconsistente quando apresenta algum tipo de erro ou conflito nas informações prestadas. Essas declarações consideradas inconsistentes foram analisadas pelos auditores, que constataram que 25% delas eram fraudulentas. Constatou-se ainda que, dentre as declarações que não apresentavam inconsistência, 6,25% eram fraudulentas. Qual a probabilidade de, nesse ano, a declaração de contribuinte ser considerada inconsistente, dado que, e muita atenção nessa parte, ela era fraudulenta? Ou seja, você já sabe que essa declaração é fraudulenta. Aí a pergunta é qual é a probabilidade dela também ser inconsistente, tá bom? Então, para esse tipo de problema, o que nós temos é uma questão de probabilidade condicional. Questões de probabilidade condicional, o que elas fazem é diminuir, delimitar o meu espaço amostral. Aqui eu já sei que a declaração era fraudulenta. E dentre as fraudulentas, eu quero saber qual é a probabilidade dela ser também inconsistente, tá bom? Então vamos pensar no problema. Segundo a questão, a Receita Federal percebeu que 20% das declarações de imposto de renda foram classificadas como inconsistentes, tá? Então vamos imaginar uma quantidade boa de calcular percentual. Pode ser 100, 1000, uma quantidade redonda sempre é melhor. Vamos considerar que são 1000 declarações, tá? Você vai pegar aqui um total, e vamos supor, nesse caso, que são 1000 declarações, tá? Dessas 1000 declarações, nós temos o seguinte: 20% delas são classificadas como inconsistentes. Então, se você tirar aqui 20% dessas 1000 declarações, para considerar como sendo inconsistentes, tá? Vamos anotar aqui. 20% dessas 1000 declarações são inconsistentes, tá bom? Quanto é 20% de 1000? Um cálculo mental rápido, a gente vai ver que 20% de 1000 são 200 declarações, tá? Então você tem aqui 200 declarações, dessas 1000 vão ser consideradas inconsistentes. Bem, como 20% são consideradas inconsistentes, eu vou ter 80% dessas declarações que vão ser declarações que não são consideradas inconsistentes. Ou seja, vamos colocar aqui não inconsistentes, Ou seja, que foram consistentes, tá bom? Bem, 80% de 1000, como 200 vão ser inconsistentes, eu vou ter um total de 800 declarações que vão ser consideradas não inconsistentes, tá bom? Por que 1000? De novo, porque é um número redondo, é fácil de calcular percentual. E olha só, dessas 200 declarações que são inconsistentes, foi percebido que 25% delas eram fraudulentas, E 25% de 200, você calcular aqui 25% de 200, faz 25% de vezes 200, Podemos cortar esses zeros aqui na multiplicação. Fica 25 vezes 2 dá 50. Então eu percebo que 50 dessas 200 que foram consideradas inconsistentes eram fraudulentas, tá bom? Então dessas 200, 25%, que são 50, foram consideradas fraudulentas. Bem, das outras 800 declarações, eu vi aqui que 6,25% delas foram fraudulentas. Então, se você calcular 6,25% de 800 declarações, vamos cortar 0 com 0, 0 com 0,
Fica 6,25 vezes 8, que é 50 também. Então, olha só, eu também tenho 6,25% de 800, eu tenho que 50 dessas declarações não inconsistentes também eram fraudulentas, tá? Então, olha só, vamos reler aqui nosso problema. A questão pergunta: qual a probabilidade de, nesse ano, a declaração de um contribuinte ser inconsistente, dado que era fraudulenta? Qual é o meu universo de declarações fraudulentas? Lembrando que probabilidade de um evento vai ser sempre o número de elementos do meu evento dividido por o número de elementos do meu espaço amostral. Como eu disse, probabilidade condicional, ela limita o meu espaço amostral. O meu espaço amostral agora são as declarações fraudulentas, que é o que a gente já sabe disso. Então, nosso espaço amostral é de 100 declarações. Não é porque você tem 50 inconsistentes e 50 que são não inconsistentes. Então, o espaço amostral são de 100. E a questão quer saber qual a probabilidade dela ser inconsistente. Então, dessas 100, 50 são inconsistentes. Então, a resposta é 50 sobre 100, que é 0,5, né? 0,50. E se você observar qual é o gabarito aqui, o gabarito é a letra E, né? 0,5 mil, porque esses zeros aí depois da vírgula, né, não indicam nada, né? Você tem 0 centenas, 0 milésimos, aliás, 0 centésimos, 0 milésimos, 0 décimos de milésimos, e assim vai, aí tanto faz colocar quantos zeros a gente quiser aqui depois, tá bom? Então, gabarito do problema, letra E. Vamos fazer agora uma questão do Enem 2019 de probabilidades. O dono de um restaurante, situado às margens de uma rodovia, percebeu que ao colocar uma placa de propaganda de seu restaurante ao longo da rodovia, as vendas aumentaram. Pesquisou junto aos seus clientes e concluiu, né, que a probabilidade de um motorista perceber a placa de anúncio é 1/2. Com isso, após autorização do órgão competente, decidiu instalar novas placas com anúncios de seu restaurante ao longo dessa rodovia, de maneira que a probabilidade de um motorista perceber a pelo menos uma dessas placas instaladas fosse superior a 99%. A quantidade mínima de novas placas de propaganda a serem instaladas é... Eu quero que vocês prestem atenção nessa parte aqui de novas placas que ele vai instalar, tá? Vai precisar lá no finalzinho. Então vamos observar o seguinte. Como eu quero que a probabilidade de um motorista ver pelo menos uma das placas seja superior a 99%, nós vamos pensar do seguinte modo. Qual é o evento complementar? Né? O evento complementar de ver pelo menos uma das placas é de não ver nenhuma delas. E é muito mais fácil calcular a probabilidade dele não ver nenhuma placa do que ele ver pelo menos uma, porque esse pelo menos quer dizer que não é uma. Não necessariamente é uma, melhor dizendo. Pode ser uma, duas, dele ver 3, 4, né? Tem muita coisa a ser calculada. Enquanto dele não ver nenhuma placa, esse é um evento único, né? Só acontece de um único modo, tá? Então a probabilidade dele não ver nenhuma placa, essa probabilidade vamos chamar aqui de P de N, vai ser dele não ver a primeira placa, e não ver a segunda, e não ver a terceira, e não ver a quarta, até chegar na enésima placa. Bem, a probabilidade de ele ver uma placa é de 1/2, então dele não ver essa placa também é 1/2. Então, de não ver a primeira é 1/2, não ver a segunda é 1/2, não ver a terceira é 1/2, até eu chegar lá na enésima placa, que também vai ser 1/2 a probabilidade dele não ver. Tá? E aqui eu estou vendo para N placas, então esse produto 1/2 aparece N vezes. E eu posso representar isso aqui por 1/2 elevado a N. E eu quero que essa probabilidade dele não ver nenhuma placa seja igual a quanto? Bem, a probabilidade dele ver pelo menos uma tem que ser 99%. Então, dele, pelo menos, né, superior a 99%. Então, a probabilidade dele não ver nenhuma placa tem que ser inferior a 1%. E agora nós vamos analisar qual deve ser esse nosso expoente n para que essa fração 1/2 seja menor do que 1/100, tá?
E lembrando que numa fração, quanto maior o numerador, menor essa minha fração é. Tá? Então esse 1 vai ficar fixo em cima, porque vai ficar 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, e esse 2 embaixo vai ser potência de 2, né? E se você lembrar bem, 2 elevado a 6 é 64, 2 elevado a 7 é 128. Então, o menor expoente que eu posso colocar aqui para esse n vai ser 7. Tá? Porque 1 meio elevado a 7 vai ser igual a 1 sobre 128. Então, esse n aqui, ele tem que ser, no mínimo, igual a 7 para que isso aqui aconteça. Por sorte, não colocaram 7 nas alternativas aí, porque muita gente marcaria 7. E como o Enem é uma prova interpretativa, né, tem sempre umas pegadinhas e alguns problemas. Aqui a questão quer saber a quantidade de novas placas. Se você observou bem ali em cima, ele já tinha colocado uma placa quando percebeu que aumentaram as vendas. Então, para ele chegar em 7 placas, ele precisa instalar 6 novas placas, que é o gabarito do problema, letra D, 6 placas.